Oi, sexto ano, bem-vindos à aula de hoje, componente curricular Língua Portuguesa. Quem vos fala, professora Crislândia. Hoje, na seção do livro Mais da Língua, nós vamos trabalhar A Língua Varia, certo? Então, vamos aqui. Pessoal, vocês já imaginaram a imensidão do nosso Brasil? Vocês já viram que ele é um país muito extenso, né? O quinto país em extensão territorial do mundo, né? Então, do tamanho que é o Brasil, é o tamanho da variação da nossa língua. Vai depender de falante para falante, de região para região, de tempos para tempos, de situação para situação. Então, nós temos aí a variação linguística, que é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com alguns componentes. Componentes históricos, né, que é a variação linguística histórica, variação linguística social, variação linguística regional ou geográfica e variação linguística de estilo. Vamos ver cada um desses componentes de forma detalhada para que você entenda, caro aluno. Então, a variação linguística histórica. Nessa variação, a língua ela vai se transformar no decorrer do tempo, a maneira como a língua evolui de acordo com o tempo. Por exemplo, antigamente, lá no início da colonização do Brasil, as pessoas usavam a expressão vossa mercê. Com o passar do tempo, essa expressão ela foi reduzida e as pessoas passaram a dizer vós me ser. Passado mais algum tempo, essa expressão foi reduzida para você, que é como utilizamos hoje na nossa língua, certo? Vamos em boa hora. Essa expressão, ela foi reduzida para vamos embora, depois vambora, que é como usamos hoje, né? Vambora, menino. Então, essa transformação da língua de acordo com o tempo é a variação linguística histórica, que engloba também a escrita. Antigamente, a palavra farmácia era assim escrita, com PH. Com a evolução da língua, esse PH deu lugar ao F, farmácia, certo? Então, essa é a variação linguística histórica, é a evolução da língua de acordo com o tempo, né? Essa transformação que a língua sofre com o tempo. Depois vem a variação linguística regional ou geográfica. Já falamos do tamanho do nosso Brasil, né? Então, é como se tivéssemos várias línguas portuguesas dentro da nossa língua portuguesa, né? Cada região tem uma forma de falar, um nome para o mesmo objeto, né? A mesma fruta, a mesma coisa, certo? Palavras distintas faladas em regiões diferentes, lá no Sudeste, lá no Norte, aqui no Nordeste, mas que significam a mesma coisa. Exemplos. Para nós, aqui no Nordeste, macaxeira, para outros, mandioca, e em outras regiões do Brasil, aipim. Talvez se alguém aqui do Nordeste chegue falando macaxeira para um paulista nato, ele tem dificuldade de identificar, né? Porque lá é aipim. E vice-versa. Se um paulista chegar para um falante aqui do Nordeste e falar aipim, pode ser que ele não saiba do que se trate, porém é a mesma coisa. Jabá, charque, carne seca. Cada região fala de uma forma, mas é a mesma coisa.
Isso é variação linguística regional. Palavras distintas, faladas em regiões diferentes, mas que significam a mesma coisa. Bergamota, tangerina, mexerica, a mesma fruta. Bolacha, biscoito. Biscoito ou bolacha, né? Para uns é biscoito, para outros é bolacha, mas é a mesma coisa. Variação linguística regional, que também entra a fonética, que é o sotaque de cada região, e uma variação linguística regional. Por exemplo, há quem diga porta, né? O mineiro, ele arrasta no R, porta, né? Lá no Sudeste também eles dizem porta. Nós dizemos porta, né? Outra palavra que nota-se muito essa variação fonética é a palavra tia. Tia, tia, tia. Tia Rosa, tia Rosa, tia Rosa, né? Então, é uma palavra aí que varia muito de região para região, tá certo? É a variação regional. Aí nós temos a variação linguística social. Que variação é essa? Ela se relaciona aos grupos sociais, certo? Vai se relacionar de acordo com os grupos sociais existentes. Exemplo, idade, né? Na idade, há uma variação linguística. Os idosos e jovens falam de maneiras diferentes. Se você perguntar à sua avó como é que ela chamava o homem bonito lá na época dela, ela vai dizer que ele era um pão. Ah, fulano é um pão. Esse pão aí não é o pão feito de farinha de trigo vendido na padaria. Era como as nossas avós, bisavós chamavam o homem bonito naquela época, né? Depois, essa linguagem foi se transformando. Lá na minha época, nós chamávamos de gato. Ai, fulano é um gato. Hoje as meninas chamam de crush, né? Meu crush. Ah, meu crush. Então, isso é uma variação linguística social. Vai variar de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Exatamente. O sexo masculino e feminino. Homens e mulheres falam de maneira diferente. O homem, ele tem uma forma mais séria, né? Mais rústica de falar. Às vezes a gente diz até assim, brincando, fulano é bruto, né? Porque ele tem uma forma mais grotesca de se expressar. O homem é mais sério. A mulher, perdoem meninas, mas nós mulheres somos mais espontâneas, né? Já chegamos gritando, abraçando umas às outras, né? Somos mais expressivas, né? Então, há aí uma variação linguística de sexo, né? Masculino e feminino, certo? E ainda temos, dentro da variação linguística social, a variação da classe social, de acordo com a classe social a que pertence, né? Infelizmente, por exemplo, as pessoas de alto poder aquisitivo, elas têm uma linguagem diferente das pessoas que não têm um alto poder aquisitivo, né? Ou seja, as pessoas que moram nas grandes cidades, né, frequentam lugares mais requintados, né, escolas, né, mais bem preparadas, viajam para outros países e assim adquirem uma língua diferente daquelas pessoas onde não tem, né, um poder aquisitivo, que não pode estudar em escolas melhores, que não pode conviver com pessoas, né, daquele nível social. Então, infelizmente, há também essa variação linguística dentro da classe social. E ainda temos a variação social dentro dos grupos sociais. Variação linguística social dentro dos grupos sociais, que é de acordo com cada grupo, né? Cada grupo
tem sua linguagem própria. Por exemplo, os surfistas, eles têm uma forma, né, de se comunicarem. Os roqueiros, né, os médicos, os professores, certo? Então, de acordo com o grupo social, os adolescentes têm uma forma, uma linguagem, né, própria do seu grupo, tá bom? E nós também temos a variação linguística de estilo. Que variação é essa? Que variação linguística é essa? Depende da situação de uso da língua, a situação em que o falante se encontra. Tem relação com o que é adequado ou não adequado, certo? Aí vai entrar a linguagem formal e informal, vai entrar a linguagem padrão e não padrão, vai entrar a linguagem coloquial e a linguagem culta. A linguagem formal ou informal vai depender da situação em que estamos. Por exemplo, se você vai participar de uma palestra, você é o palestrante, você vai estar numa situação formal, certo, pessoal? É uma situação formal. Então, você tem que aproximar ao máximo a sua linguagem a uma forma padrão, certo? Ao uso da gramática e não o uso coloquial, que é aquele que você usa no dia a dia com seus amigos, com seus familiares. E a norma culta, que é aquela que nós aprendemos na escola, né? Vamos aprender a linguagem segundo a gramática, tá bom? Então, a variação linguística de estilo vai depender da situação do falante, o que é adequado ou não. Por exemplo, se eu chego numa comunidade rural, bem distante assim da zona urbana, e chego lá querendo dar uma de falante, usando uma linguagem difícil, né? Onde eles não vão compreender, eu estou fazendo uso não adequado da língua, eu estou sendo aí incoerente, né? Porque eu tenho que aproximar a minha linguagem com a linguagem deles. Então, essa é a variação de estilo. Assim como, se eu vou aqui nesse momento falar com vocês, dar uma aula para vocês, eu não posso fazer uso total de uma linguagem coloquial, uma linguagem sem a preocupação de aplicar a norma culta, né? Porque aqui eu estou tentando contribuir para o crescimento de vocês. Estamos falando assim de uma maneira simples, mas uma situação que não é totalmente informal, né? Então, a variação linguística de estilo vai depender da situação de uso do falante, tá certo? Então, eu pergunto, você fala certo ou fala errado? O que é que vocês me dizem? Deixem aí nos comentários. Vocês já ouviram alguém dizer bicicleta, problema, truxe, humilhação, R$ 2, perguntei. E aí, essas pessoas falam certo ou falam errado? O que vocês me dizem? Pois eu digo a vocês que as palavras bicicleta, problema, perguntei, humilhação, trouxe R$ 2, dependendo da situação que elas estão sendo usadas, elas não estão erradas. Porque não existe certo ou errado em termos de linguagem, tá? Existe linguagem adequada e não adequada. Se uma pessoa não tem um nível de escolaridade bom, como é que eu vou exigir que ele use a norma culta, a linguagem padrão lá das gramáticas, se ele não estudou, se ele não tem conhecimento da linguagem culta? Então, eu tenho que entender que aquele falante da língua portuguesa conhece sim a linguagem coloquial e que não está errada.
né? Vai depender da situação em que ele está inserido, ok? Então, professora, você quer me dizer que eu não preciso mais estudar? Eu posso continuar falando bicicleta, problema, precurei, procurei, percurei, tanto faz. Não, estou dizendo, né, que há quem faça o uso da linguagem culta, né, e da linguagem coloquial. E que nós, como falantes da língua, temos que entender cada situação de uso, tá? Ok? Você, como estudante da língua portuguesa, deve conhecer essas variações, mas aplicar a linguagem adequada à sua situação, certo? À sua situação de uso. Se você está no momento formal, a linguagem tem que ser uma, né? A linguagem padrão, a forma culta que você aprende na escola. E numa situação informal, com amigos, familiares, aí você não precisa fazer uso da linguagem culta, da linguagem formal. Você pode usar a linguagem coloquial, ok? Mas que não existe o certo nem o errado em termos de linguagem. Existem variações linguísticas. E chegou a hora da atividade, onde você vai fazer um aprofundamento maior desse assunto com o seu professor de turma. A atividade, ela se encontra nas páginas 66 a 71 do seu livro didático, ok? Um bom estudo para vocês. Tchau. Muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.